Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Estamos entrando ao vivo aqui no canal Diário Pentecostal Historiando. Hoje é dia 31 de maio, último dia de maio, 21 horas. Estamos aqui, nós iremos receber daqui a pouquinho a escritora, pesquisadora de Assembleia de Deus, Marina Correia. É um prazer muito grande recebê-la, gente, porque a maioria dos meus vídeos sobre a Assembleia de Deus, eu utilizo as obras que ela tem. Ela tem outras, eu tenho essas duas aqui. É muito rica, muito importante, é um subsídio essencial, né, para eu produzir os vídeos sobre a Assembleia de Deus aqui. Então, é um prazer muito grande trazê-la aqui. Como eu falei nas publicidades, ela é a católica mais assembleiana que possa existir. Ela é católica e escreve sobre a história das Assembleias de Deus. Então, é um prazer muito grande recebê-la. O pessoal está entrando, eu vou pedir para vocês fala aí no chat se tá ok a iluminação, o vídeo, o áudio. E lembrando que essa live ficará gravada aqui no canal. Se você está assistindo num outro dia, num outro ano, num outro horário, seja bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu curtir, comenta, compartilha. E você também pode seguir a gente lá no Instagram, Diário Pentecostal Historiando, e também na página do Facebook com o mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando, tá bom? Gente, falando sobre esse meu look aqui, esse look é um recebido, tá? Da Jessie _88, Jessie Vicente _88. Então, esse look, esse modelito é um recebido. Siga ela lá no Instagram, tá bom? Não só esse, outros também. A maioria dos meus looks aqui são recebidos da Jessie Vicente _88. Obrigada, Jéssica. Estou amando. Pessoal, vai respondendo então aqui no chat como que está o áudio. Vocês estão me ouvindo? Não estão? João Batista já entrou. Ô, João, tá ok o áudio aí? Eu não sei se o pessoal tá escutando certinho. Dá um feedback pra gente. Então, para você que está entrando agora, nós vamos receber a escritora, pesquisadora de Assembleia de Deus, Marina Correia. Eu tenho meus 2 xodós aqui, meus livros estão gastos, grifados. Esse daqui, gente, foi um recebido da editora Recriar. Gostaria de agradecer à editora Recriar por ter enviado essa preciosidade para mim. Esse aqui já está na 3ª edição, tá bom? Mas esse aqui eu acho que é a 1ª edição. Esse aqui eu comprei, um livro muito bom que vale a pena. A nossa convidada tem outros livros, mas a gente conversa daqui a pouquinho. Pessoal, tá tudo ok? Então, eu vou apresentar para vocês. Eu vou abrir a tela para vocês conhecerem a nossa convidada Marina Correia. Lembrando que é um prazer muito grande recebê-la aqui. Vocês sabem que eu posto muitos vídeos sobre a história da Assembleia de Deus, pentecostalismo, eu gosto do assunto. Vocês sabem que eu tenho especialização em História e Teologia do Protestantismo do Brasil, daí vem esse interesse nesses assuntos. E tem uma turma muito boa aqui que segue a gente já há um tempinho, também gosta desse assunto. E é isso, pessoal. Não tive nenhum feedback de áudio. Eu não sei se o pessoal está escutando. Vamos ver aqui, eu vou escrever no chat antes da gente abrir para nossa convidada, tá bom? Vocês que estão assistindo, tem uma
turma já grande aqui assistindo. O áudio tá ok, gente? Responda, por favor. Estou aqui mexendo no chat, tá? Estou aprendendo ainda. Mas ok. Então, nós vamos começar sem mais delongas, porque a pauta aqui ela é extensa, a gente tem vários assuntos bem importantes para conversar, tá? Vocês podem deixar as perguntas, fazer as perguntas na medida do possível, a gente vai respondendo. Ah, a Aline respondeu. Obrigada, Aline. Falou que tá ok. Obrigada, o áudio tá ok. Conforme eu coloquei aí no chat, gente, a gente vai falar sobre o início, a origem dos ministérios assembleianos, a figura do pastor presidente, a família Câmara, a CGADB 2017, o que aconteceu ali, a família Ferreira da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e a dinastia Bezerra da Costa, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, além das transmissões pastorais aí na Assembleia de Deus, sucessão familiar, tá bom? O assunto vai ser bem rico. Sem mais delongas, conosco aqui, com muito prazer, eu vou abrir a tela, vocês vão conhecer a nossa convidada de hoje, Marina Correa. Seja bem-vinda, professora! Boa noite, Silvana, boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. É uma honra estar aqui hoje participando nessa terça fria, né? Aqui está gelado, São Paulo, eu estava em Aracaju há uma semana e estava muito calor lá, quando chega aqui é um choque de temperatura, mas eu quero lhe dizer que eu estou muito honrada com o teu convite, não esperava, de verdade, porque eu já te seguia no Insta. Eu não sei quem é fã de quem, eu já seguia você foi muito interessante. E quando o Gedeon falou de você, o Mário Santana me falou de você, eu falei, gente, quem é essa moça que fala sobre as Assembleias de Deus? Aí eu comecei a te seguir, e para mim foi uma surpresa muito agradável. Quero, antes de mais nada, dizer que eu que me sinto honrada em estar aqui hoje junto com você para falar um pouquinho das minhas pesquisas, das Assembleias de Deus, como o Gedeon me intitulou a católica mais assembleiana do Brasil, e eu gosto disso. Eu gosto disso, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês nessa noite. Muito obrigada. Ai, ótimo, professor, o prazer é todo nosso, nós já estamos aqui recebendo, o Geraldo está aqui com a gente, lá de Curitiba, a Aline também está com a gente, a Adilson, o Elias, e sem mais delongas, professora, conta pra gente qual a sua origem, onde você nasceu, como foi a sua infância, como que você chegou nessa situação, nessa condição maravilhosa de pesquisadora. Conta para a gente entender com quem nós estamos conversando. Olha, você está conversando, e os ouvintes, as ouvintes que estão aí, com a pessoa mais comum do Brasil. Eu sou de origem rural, eu sou mineira, nascida numa fazenda para lá de Governador Valadares, chama Carlos Chagas, uma cidadezinha pequena, e eu nasci em fazenda, fiz escola rural, morei 11 anos na fazenda, meu pai vaqueiro, minha mãe doméstica, e, de fato, que eu só comecei assim, a estudar mesmo e falar, agora eu estou estudando, eu estou dentro de um colégio, quando eu já tinha de 11 para 12 anos. Uma vida sofrida, tenho um orgulho de ter a família da minha origem, mas uma família muito, como se diz, simples, e que me deu uma criação maravilhosa, que foi, sabe, gostar dos estudos, ser crente,
porque às vezes a pessoa pensa que o católico não é crente. O católico é crente, sim, gente, também. É claro que existe aí toda uma coisa que não precisa de eu falar, mas minha mãe, uma mulher orante, meu pai também, muito tementes a Deus, e foi de lá que veio essa origem, essa veia já de estudo, já de pensar religião. Morei em casa de família para estudar tudo em Belo Horizonte, e aos 18 anos eu chego em São Paulo, onde eu ancoro aí moradia junto com os meus irmãos, já apoiada pela família sempre. Conheci meu esposo, agora 17 passado, fizemos 42 anos de casado. Temos 2 filhos, 2 noras, um neto e uma sobrinha do coração, que é minha sobrinha Jane, que mora conosco há 30 anos. E ajudei a criar a sobrinhada toda também das minhas irmãs e meus irmãos. Então, assim, sou de família humilde, de família rural. Todos esses estudos, para mim, têm uma importância muito grande, porque negra, pouco estudo, as pessoas pensam que a gente nunca vai chegar a algum lugar, senão nos serviços mais simples. E eu acabo chegando junto com as Assembleias de Deus, eu acho que já li das Assembleias de Deus, que trabalha com essa massa, que trabalha com essas origens, também fazer história. E por isso que eu sempre digo, Silvana, que as Assembleias de Deus me deram um título, e eu honro muito esse título. Por mais crítica que possa ser, que por mais, sabe, às vezes discórdia ou dissenso, vamos dizer assim, mas eu sou muito grata aos estudos das Assembleias de Deus e vou continuar. Continuo sempre nas Assembleias de Deus. É isso, essa é a Marina Corrêa, que teve a oportunidade de entrar com mais de 35 anos numa faculdade. Fiz 2 graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e estou aqui hoje com você, com Marina, sempre Marina. Que bom, gente, que prazer. Professora, quais foram, qual o curso de graduação? Quais os cursos, né? Você falou que fez 2 Foi. graduações? Eu fiz, no primeiro momento, eu fiz Direito, eu fiz 5 anos de Direito, terminei já aí aos 40 anos, meus filhos já estavam entrando também na universidade. Depois eu fiz uma pós-graduação em Direito de Família, e por isso que nós vamos falar em dinastias familiares, né? Aproveitando isso aí. Fiz Sociologia, fiz Sociologia também, depois fiz uma pós-graduação também em Sociologia Política, e vou estudando, Silvana, e fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências da Religião, pela PUC de São Paulo, mestrado e doutorado, e o pós-doutorado eu fiz pela Universidade Federal de Sergipe. Eu mantenho vínculo até hoje, não sou efetiva, mas sou professora permanente do programa atualmente. Já tem uns 8 anos quase que eu estou nessa ida e vinda de Aracaju para São Paulo e assim, Que vamos andando. gostoso. Lugar maravilhoso e fazendo o que gosta, né? Muito Exatamente. bom, muito bom. Professora, quantas obras, quantos livros, quantas publicações você tem? Olha, Silvana, no primeiro momento eu tenho essa aqui que você apresentou, a primeira. Deixa eu sintonizar aqui, que eu sou meio ruim de. Ah, eu também. Ó, Aqui. Esse é a terceira edição desse daí. Está pela essa aqui Recriar, é a primeira, né? foi a primeira edição, Ó, essa é a e essa primeira que a professora está mostrando, é a é a terceira. terceira. Terceira, está pela Recriar, lá com o Iago, né, o nosso editor. Tenho Dinastias, que você apresentou, eu nunca acerto a cama, mas está aqui, Dinastias, que foi em 2020, e essa daqui foi junto com o Lineker Henrique Xavier, em 2021,
ditadura, democracia e fé no país da moral e bons costumes. Azadez e o Mensageiro da Paz. Nesse eu quero fazer um agradecimento especial para o Lineker, que nós nos encontramos, só um pouco, beber uma água, né? Isso. É que está muito seco aqui. Sim. Nós nos encontramos em 2018, eu já conheci o Lineker desde 2016, e ele me convidou para fazer uma historiografia de 10 anos dos jornais O Mensageiro da Paz, da década de 80. E eu topei. Falei ao Lineker, olha, eu não sei o que vai ser. E durante todo esse tempo a gente foi fazendo essa historiografia. Deixa eu dar mais uma tossidinha aqui. Sim. Antes da professora voltar, pessoal, deixa eu mostrar aqui, essa aqui que é a primeira edição, o título é Assembleia de Deus, Ministérios, Carisma e Exercício de Poder, tá? E esse aqui é a primeira edição, ele já está na terceira edição. Aí Com esse esse daí... nome. E a operação do carisma e o exercício do poder, a lógica dos ministérios das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Certo. Isso, Esse certo. outro que você estava falando é do Jornal Mensageiro da Paz, dos anos Isso. 80, é isso? Nós fizemos 10 anos de historiografia do Mensageiro da Paz. O que nós tentamos obter através dessa obra? Como o discurso das Assembleias de Deus foram mudando em 10 anos, junto com o final da ditadura, início da Constituinte, né, da redemocratização, e como a fé, a moral, os bons costumes, de certa forma, eles vão sendo transportados para outra época, para outro momento, mas eles continuam. O interessante é isso, eles continuam. Mas o discurso os discursos também do mensageiro vão mudando no decorrer do tempo. Eu vou pedir meu esposo pegar água, porque eu estou com muita tosse. Sim, pode ir. Espera aí só um pouquinho. Tá bom. Pessoal, enquanto isso, eu vou falar desse outro livro aqui. Esse é o que eu ganhei da editora Recriar, tá? Dinastias Assembleianas, Sucessões Familiares nas Igrejas das Assembleias de Deus no Brasil. Tanto que eu fiz um vídeo aqui, ele foi muito visualizado sobre os pastores presidentes, deu muito o que falar, recebi críticas, elogios, mas a gente chega lá, tá bom? E antes, daqui a pouquinho, aliás, quando a professora terminar de falar sobre essa obra muito boa, tá? Confesso que eu não conhecia. Eu vou perguntar para ela, ela vai responder para a gente como que ela chegou na Assembleia, porque o interesse, dentre tantos assuntos, pesquisar, e muitas pesquisas, doutorado, pós-doutorado, Assembleia de Deus. Mas deixa ela terminar a apresentação dessa obra muito interessante aí do Mensageiro da Paz. Eu mudei de temperatura e estou com tosse. Confesso que eu estou mais calma do que de costume, com certeza. Porque sendo entrevistada por outra mulher já me deixa bem mais tranquila. Quando eu for com o pastor Éder, sim, aí eu falo com ele, nossa, eu fico bem nervosa, né? Ele dá muita risada. Então, aí o que aconteceu com essa obra? A gente foi fazendo uma leitura, uma releitura do jornal Mensageiro da Paz, e percebendo que o próprio mensageiro mudava o discurso do religioso, dentro do religioso, mas já trazendo uma política partidária, já trazendo... É muito interessante, eu não vou dar muito spoiler do livro, mas o livro é muito interessante, Silvana, porque a gente formata o livro com o próprio mensageiro. Nós não trazemos sociólogos para conversar conosco, para conversar com
o Mensageiro da Paz. O próprio Mensageiro da Paz vai falando no decorrer, a questão, a inserção política dos pastores na Constituinte, na formulação no Congresso. Então, a gente foi trabalhando essa aí para mostrar o que é a finalidade da obra, que todos estavam envolvidos dentro de uma mudança. Não é que às vezes as pessoas enxergam o título e acham que a gente está fazendo uma crítica, está fazendo. Não, a crítica existe. Tudo que você faz, você em si já tem uma crítica, né? Mas o que nós. Qual era a nossa pretensão? De trazer a preocupação das Assembleias de Deus também com as questões morais, também com as questões éticas, também com a questão religiosa. Só que, assim, o próprio jornal foi fazendo a capa do livro, né? Que lindo! Foi publicado Aqui, quando, professora? Que em ano? 2021, quase no final já. Por exemplo, aqui a gente Ah, traz de aqui. 2021? A gente traz aqui, ó, Igreja e Política, Mensageiro da Paz. Muito bom! Olha, eu vou pedir o Iago para te mandar, para endereçar uma a você, ó. Obrigada! Ó, liberdade religiosa. Então, o próprio jornal vai falando por si só. Então, o que eu e o Lineker fizemos foi capturar desse, e todos como que se diz, com ó, deixa eu pegar a câmera aqui, todos remetendo ao jornal as citações. Nada ficou fora das citações. Então, todas as citações do jornal. Então, assim, até interessante para quem quer fazer uma leitura, de onde que ela tirou isso? Está no rodapé, Mensageiro da Paz, número 1157, setembro, 83, página 7. Então, professora, e como que o pessoal consegue adquirir esse exemplar? Está pela Recriar, pela editora Recriar, acho que não está aqui na capa, aqui, ó, pela editora Recriar, deixa eu, aqui, editora Eles Recriar. estão no Instagram também, tá, pessoal? Também, Editora Recriar. Isso. Então, ficou muito interessante, porque, assim, o próprio jornal conta a história do livro. Nós tivemos o zelo de encontrar o que nós precisávamos, quando ele falava, por exemplo, do carnaval, falava da questão das religiões, dessa questão da falsa cura, dos rituais. Então, a gente foi trabalhando nesse sentido. Mas a nossa intenção é mostrar para o público que as Assembleias de Deus se preocupam, assim, com outras coisas, além de só a fé, só de trazer além do aleluia, glória a Deus, gente. Além do aleluia, glória a Deus. Sofre críticas também, porque a gente vai observando que isso vai se politizando de tal maneira que, às vezes, ficava difícil do Lineker e eu tirarmos dali a parte religiosa, porque os discursos vão falando mais. Eu acho que vai ser um livro muito interessante, Silvana, para você, principalmente. Com certeza. Estou muito feliz. Obrigada, viu? Muito feliz assim, mesmo. Além dessas 3 obras que estão aqui conosco, nós temos, junto com o Relep, várias coletâneas. Eu recebi, essa semana, não está aqui, recebi mais uma coletânea. Então, assim, eu vou trabalhando com as Assembleias de Deus. Esse último agora, que foi em 2022, nessa coletânea, que tem vários autores e autoras, eu falei que o Espírito Santo sopra onde quer, e ele sopra nas periferias muito mais do que a gente imagina. Eu gostei muito, porque vai trabalhar com as bases. Eu gosto demais dessas bases, sabe, Silvana? Apesar de trabalhar com a elite assembleiana, mas é na base que está ali o carisma, que está ali, de verdade. Eu sempre brinco com os meus amigos e amigas assembleianas,
que se eu tivesse de ser batizada nas Assembleias de Deus, eu ia para uma periferia daquelas bem pequenininha para ser marina, só marina e receber o batismo. Muito bom. Gente, a professora Marina, ela também está no Instagram. Qual é o seu Instagram, professora, para o pessoal te seguir lá? Acho que é Marina Correia 0612. 0612, Marina É, Correia Correia 0612, 0612. Correia, tá? 0612. Correia, É bom isso. vocês seguirem para vocês acompanharem onde ela está, o que ela está fazendo, as publicações, ficarem atualizados. Tem uma turma muito grande aqui que gosta muito da história das Assembleias de Deus, para vocês ficarem bem atualizados. Siga lá a professora, tá bom? No Instagram, Marina Correia 12. 0612, tá bom? Isso. 12. Professora, por que o interesse em Assembleia de Deus? Como foi assim? De onde surgiu esse interesse? Olha, como eu disse a você antes, minha família inteira, meus familiares são evangélicos, pentecostais, evangélicos, batistas, assim, eu tenho toda uma gama para você ter uma ideia. Na minha casa, acho que eu tenho 14 Bíblias de versões diferentes. E todo mundo chega tentando me falar que eu devo ir para para outra. Se eu tivesse feito isso, acho que eu já teria tido aí uns 4, 5 batismos diferentes. Mas, como eu optei pela pesquisa, Silvana, eu continuo católica, mas o Gedeon, nesse sentido, ele acerta muito quando ele diz que eu sou uma católica crente, e ele fala isso. Você é crente? Eu falo, pois eu sou mesmo. Sempre, para mim, tem uma oração. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, crítica. Sempre crítica no sentido do porquê. Eu acho que esse porquê que vem com 4, 5 anos me persegue até hoje, né? E eu sempre perguntava, gente, mas por que eu tenho que ser católica? Por que eu tenho que fazer isso? Por que existe outra religião? Por que aquela é errada e essa está certa? Por que essa está errada e a outra está certa? E foi nesse intuito. Quando eu entrei para o direito, lá em meados dos anos 90, eu estudei direito romano, que entra muito na religião. E eu falei, é isso que eu quero. Eu não vou ser uma boa advogada, mas eu vou ser uma boa estudiosa da religião. Quando eu terminei o direito, eu comecei uma pós-graduação em direito de família e fui até o fim, mas já sabia o que eu queria. Fiz contato com a PUC, na época eu trabalhava numa universidade ali bem próxima, trabalhei muitos anos lá, que tanto que eu ia a pé para a PUC lá da universidade que eu trabalhava, e entrei no mestrado. Eu entrei, Silvana, não para estudar as Assembleias de Deus, eu entrei para estudar esse mover de uma igreja para outra, que eu queria entender por que o católico sai da igreja católica e vai para uma Assembleia de Deus que eu tinha uma imagem de rígida, né? Dos bons costumes, da moral, daquela coisa. Eu pensava, poxa, se eu posso usar calça, por que eu vou para uma instituição que eu estou proibida de usar calça? Se eu posso cortar o cabelo, por que eu não posso mais cortar o cabelo? Eu fui ver o trânsito religioso entre a Igreja Católica para a Igreja Assembleias de Deus. E aí eu cheguei no ministério, que eu já acho que nem existe hoje, eu não sei, não estou acompanhando mais, mas esse ministério passou por várias mudanças, que foi o Bom Retiro. Hoje acho que pertence a Madureira. Madureira, isso. Isso, exatamente. Eu sigo, mas não sigo tão de perto, que era do Jabes Alencar. Eu Sim. fui estudar o Ministério Autônomo. E todo mundo, o Maxwell dando um abraço aí, um abraço, Maxwell, Maxwell, prazer! grande amigo nosso da Relep também. Então, e aí eu fui estudar, caí no Ministério Autônomo, que eu denominei depois de autônomo, porque até então eu não sabia. E eu cheguei para o meu orientador, João Décio Passos, da PUC de São Paulo, e falei para ele, olha, professor,
eu cheguei lá mais crente do que toda a membresia. Ele falou, como assim? Eu falei, eu cheguei lá de cabelo comprido, de saia, de blusinha, de manga, de gola, e estava todo mundo de cabelo cortado, tingido. Ele falou, não, então você foi na igreja errada. E foi assim que começou. E a minha pesquisa mudou. Ele saiu do trânsito para trabalhar a questão do ministério. Por que, que tinha assembleias diferente das outras? Porque até então, qual era a visão acadêmica? Que a Assembleia de Deus era um tronco só, que era uma denominação só. Assim que Então, ela era vista. era assim que ela era vista. Era uma Assembleia de Deus. Quer dizer, aí o meu orientador falava, olha, falou para mim, vamos trabalhar a questão do Bom Retiro, inclusive dessa modernidade, por que, que ela é desse jeito? Para a gente fazer um doutorado. E aí, você topa? Eu falei, topo, topo. E ele teve que ir lá para ver que eu não estava enganada, que era realmente uma Assembleia de Deus. E foi daí que gerou os meus primeiros estudos e contato com as Assembleias de Deus. Na época, o mestrado eram de 3 anos, eu concluí falando do Ministério Autônomo, só que nesse período eu colhi muito material para saber que o doutorado ia falar sobre a questão do ministério, dos ministérios da Assembleia, essa lógica administrativa. Quem que comanda as Assembleias de Deus no Brasil? Porque a pergunta do meu orientador era essa. Mas tem que ter um ponto burocrático, onde que todos vão ali, faz a contabilidade e assim sucessivamente. E eu falava para ele, não, não é nada disso. E aí eu já emendei o mestrado no doutorado. Terminei o mestrado em 2006. 2007 eu já trabalhei no Rio de Janeiro, na CPAD, com o pastor Isael Araújo. Legal. Que nem existia ainda tem uma parte lá que fala sobre os estudos da CPAD sobre o movimento pentecostal, não existia, estava começando ainda, e ele que abriu as portas como é que se diz? Das Assembleias de Deus para eu começar a entender. Foram 4 anos de choro, de sorriso, de muita alegria e muita ansiedade, porque eu deixei o meu trabalho registrado formalmente, para me dedicar às Assembleias de Deus, à minha pesquisa de doutorado das Assembleias de Deus, né? E aí, em 2008, eu ingressei no doutorado, já para falar dessa lógica, e era engraçado que todos perguntavam para mim assim, mas tem lógica? Você vai achar uma lógica? E foi daí que surgiu esse estudo do doutorado e pós-doutorado, e vem mais coisas aí para frente. Depois a gente conversa sobre isso. Você pode me cortar, porque senão eu vou falando demais. Não, tá ótimo. Aproveitando o ensejo, professor, Assembleia de Deus, lá nos seus primórdios, felizes e contentes, crescendo. Quando começa essa história de organizar a Assembleia de Deus por ministérios? Explica para a gente, professora. E por que começou essa organização? Pois é. Eu não sei por que começou, mas o Gedeon, eu vou usar uma tipologia que o Gedeon utilizou no doutorado dele, assim. No primeiro momento, as Assembleias de Deus eram um movimento carismático, que isso, no início de 1911 até 1930, ela se institucionalizou, que foi com as convenções. Primeira convenção em 1929, que foi a estadual, né? E depois a convenção geral, que é 1930. Ali já existia um corpo burocrático. E o Gedeon faz a tipologia que em 1940 ela burocratiza, que aí vão criar essa história de ministérios. Igreja sede, e eu chamo de ministérios, porque na época ficava mais fácil de eu elaborar o texto falando de ministério, porque igrejas sedes, aí eu tinha que explicar a igreja sede. Aí logo eu coloquei, olha,
Igreja sede e ministério é a mesma coisa. Então, porque cria um corpo administrativo, organizacional, racional. Esse carisma ele vai ganhando estatuto, ele vai ganhando mesa diretora, ele vai ganhando corpo dentro dessa racionalidade, né, que Weber vai dizer, numa racionalidade econômica, numa racionalidade burocrática de estatuto. A figura do pastor-presidente ela passa por uma rotinização, que Weber vai chamar rotinização do carisma. Ela sai do carisma e passa para algo mais firme, já com igrejas, já com demandas. E a Igreja Assembleia de Deus, esse movimento, ele cresce muito. E é interessante, Silvana, que ele cresce de maneira não organizada no primeiro momento, porque todo mundo pensa assim, não, as Assembleias de Deus, ela chega no Brasil, vai para o Pará, depois ela vai para todo o Nordeste, depois ela vai para o Sudeste e Sul, como se tivesse assim um organograma a cumprir. E não foi bem assim. Quando se viu, estava lá as convenções estaduais, a Convenção Geral, né, formada aí por Macalão, era um corpo que, na época, ele foi batizado o Mário Sérgio, que é meu escritor, o Mário Sérgio escreve junto conosco. Se ele estiver aí, quero mandar um grande abraço para ele. Abraço, Mário. Então, assim, e vai criando corpo, vai criando força, vai criando estatuto, vai criando pastores, e saem os pastores suecos, entra pastores brasileiros junto com os americanos. Então, quer dizer, tudo isso vai se tramando de maneira depois dentro de uma organização, e não mais dentro desse movimento que o Gedeon vai chamar no primeiro momento, desse movimento carismático, que ela passa por longo tempo dentro do movimento carismático, né? Que não era reconhecido, que as igrejas protestantes na época também contrária, e a Igreja Católica só vai dar conta disso aí, e isso é uma coisa interessante desse movimento, no início de 80, porque até então estava tudo muito bem, a igreja está indo, mas as Assembleias de Deus também, né? Então, esse movimento vira uma denominação, e essa denominação ela vai ficando gigante, e é interessante como a Assembleia de Deus ela é gigante, e você hoje, se você montasse um corpo de pesquisadores só para falar das Assembleias de Deus no Brasil, nós teríamos que ter aí mais do que uma RELEP, né? Mais do que a RELEP, né? Que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, porque ela é muito local, ela escorrega da mão. Por exemplo, quando você vai falar do pentecostalismo no Brasil, já é no final de 60, da década de 60. A primeira é a Beatriz Muniz de Souza, que era uma pesquisadora, que vai falar desse pentecostalismo. Ora, as Assembleias de Deus já estava além disso, e no primeiro momento ela é confundida como um movimento só, um pentecostalismo só. E quando cai na academia, quando ela entra na academia, aí vem as lacunas de como que acontece. Mas você está falando dessa Assembleia de Deus, mas ela está ligada a quem? Por que Madureira? Por que Missão? Por que Belenzinho? Não é a mesma? A pergunta era essa dentro da academia. Mas não é a mesma? E eu falava, não, Marina, mas tem que ser. Então foi assim, eu e o Gedeon, nós somos parceiros de doutorado. Eu terminei em junho de 2012 e ele terminou em dezembro. Então, a gente conversou muito sobre isso. Eu, católica, ele já nasceu pentecostal, né? Então, assim, foi momentos de muitas trocas, de muitas conversas, e o Gedeon é mais do que um amigo, é um irmão que eu tenho, assim, que qualquer dúvida eu vou para ele. Gedeon, olha, porque ele fala a verdade, né? O Gedeon, eu falo assim, que eu escrevo com o coração e ele escreve com o fígado, né? Super sincero. Super sincero. Eu também, mas eu sou mais... como é que se diz? Ele diz que eu sou mais crente. Essa é a palavra.
Ai, Então, meu Deus. o Gedeon, ele fala que eu sou crente. Então, é nesse sentido que eu entro nas Assembleias de Deus, é nesse sentido que eu percebo as Assembleias de Deus com falta de estudos. E é aí que eu falei, bom, como o meu orientador sempre me disse, Marina, se não tem ninguém para fazer, faça você. Ah, mas é pesado o serviço? Aguenta o peso. Você vai falar de uma denominação de peso, então você vai aguentar o peso. Ele falou, você vai ficar a cara das Assembleias de Deus. E ele acertou, né? Que hoje Com eu, sou, certeza. eu vou mais a cultos do que missas, viu, Silvana? Ai, que interessante. Professora, o pessoal está fazendo várias perguntas, não necessariamente também, né, sobre o nosso assunto. Aí eu vou falar para o pessoal mais tarde, tá bom? No final, a gente, na medida do possível, a gente vai responder essas perguntas, tá bom? Tá certo, tudo bem. Professora, diz uma coisa: pastor presidente, a figura do pastor presidente. Quando surgiu essa nomenclatura? Minha gatinha fazendo barulho aqui na porta, Eu querendo entrar. também. Deixa ela entrar. É, quando surgiu a figura do pastor presidente e qual é o trajeto? Como que ele chega a essa estatura de pastor presidente? Que eu li nas suas obras, que você fala sobre isso. Conta para gente essa parte tão importante. Então, porque assim, na década de 30, eu tenho aquela Silas Daniel, se eu não estiver enganada, que escreveu sobre a As história convenções, né? das convenções, da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e ele vai trazendo lideranças. São lideranças. Então, o líder, a liderança do Nordeste, a liderança do Sudeste, a liderança do Sul, a liderança do Norte, vai tratando por liderança, pastor. No máximo que você encontra ali era pastores, os líderes de tal lugar, pastor. Quem eu encontrei no jornal Boa Semente, na década de 50, quem traz pastor-geral de campo foi o Paulo Leivas Macalão. E ele fala, quem vos fala é esse pastor-geral de campo, do campo, num culto, numa palestra, e foi trabalhando essa nomenclatura, ela foi sendo refinada, porque pastor-geral, e de repente ele estava em algum lugar, né? Teve o Gedão vai me matar, mas eu esqueci o nome agora do Cícero Canuto. Já existia uma preocupação em torno dessa figura. O Nelis Carlos, alguma coisa que era um sueco, alguma coisa nesse sentido, não me lembro bem o nome dele, que ele traz no Mensageiro da Paz essa preocupação com essa nomenclatura. E essa nomenclatura vai crescendo, vira pastor, pastor geral, pastor presidente. Quando vê, já está lá pastor presidente, que também vai ser usado por Macalão e vai ser usada por os pastores antigos de liderança. Mas essa sempre foi uma preocupação lá nos anos idos, dessa nomenclatura. Muitas críticas a gente encontra dentro do Mensageiro da Paz, críticas em relação a essa nomenclatura. Olha, isso aí pode ser um perigo. Se perigo ou não, Silvana, eu não sei. De um tempo que eu comecei, de fato, a trabalhar as Assembleias de Deus, da década de 40 para frente, o pastor presidente já está ali. Eu escrevi um capítulo, como que se formou a nomenclatura pastor presidente, e ele hoje é uma figura máxima dentro do seu ministério, dentro da sua igreja sede. Dentro da convenção, tem ali a liderança que vai existir. Ela é muito política, né? Porque tem as mesas diretoras dentro das convenções, a mesa diretora dentro do ministério, igreja diretora dentro da convenção, das convenções estaduais, mesa diretora dentro da convenção nacional. Então, vai existir ali pastores vindos de vários locais do Brasil,
buscando trabalhar nessa liderança seus interesses. E eu digo assim, como católica, eu posso dizer isso aí, se no Vaticano existe a figura do Papa, e o Papa é mais ali uma figura, né, nem sempre é obedecida, o pastor presidente não. Ele tem a última palavra, sim. Né? O Papa tem a última palavra, mas vai depender das paróquias, das arquidioceses, dos bispos, dos arcebispos, enfim, dos locais. Mas o pastor presidente ele é a figura máxima dentro do seu ministério. E aí ele deu a palavra, está dada a palavra. É o meu pastor, foi o pastor que escolheu, foi o pastor que ungiu. Então, ele é uma figura emblemática, ao mesmo tempo, um grande líder dentro das Assembleias de Deus. E é uma escala, né, Silvana? Que eu até trago no meu livro uma escala. Você vai para o obreiro, depois você vai para presbítero, depois você vai para evangelista, depois você vai para um pastor e chega lá pastor presidente. Agora eu pergunto para você, quem chega a pastor presidente? E aí vem as cisões, porque é muito difícil, e eu até entendo isso aí, não é uma crítica, mas é uma fala que eu deixo aqui. Sempre as pessoas falam, mas você é contra o pastor presidente? Não. Você é contra a sucessão? Não. Nem a favor, nem contra. Só que esse modelo de denominação religiosa só existe no Brasil. Em nenhum outro lugar. Eu e o Gedeon pesquisamos Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, entre outras, que nós fomos buscando modelos. O modelo das Assembleias de Deus no Brasil é único. Essa figura do pastor presidente ela é única no Brasil. Ô, professora, a que você atribui esse modelo tão diferente de Assembleia de Deus, de organização de Assembleia de Deus aqui no Brasil? Por que será que destoou, né, de todos, com essa força? Eu não sei, Silvana, te responder ao certo, mas eu acredito que as Assembleias de Deus ela segue o modelo do Brasil, social do Brasil, político e econômico. Nós gostamos de modelos, nós seguimos modelos. Olha, veja só, se você vai na Era Vargas, que não é a era que eu trabalho, quando você vai no Estado Novo, o que surge? Os sindicatos, aquela formação, aquela... Então, ela está ali. E eu só não consegui falar que ela estava muito próxima, por exemplo, de sindicato, dessa formatação, porque a gente não tem um material que trabalha com isso. Mas o Gedeon fala que as Assembleias de Deus é a cara do Brasil, e eu concordo, sim. Porque nós gostamos de uma elite, nós gostamos de um grupo que comanda. Ela vai seguindo um modelo social, político e econômico. Nada mais do que isso. A liderança, se você, por exemplo, falar hoje de dinastias assembleianas, é a mesma coisa de você falar de dinastias políticas. Porque se você prestar bem atenção e fizer um estudo sobre os políticos do Brasil, não religiosos, políticos mesmo, partidários, tem o filho, tem a nora, tem o genro, tem o neto. Quer dizer, a Assembleia de Deus vai nesse ritmo. Então, tem aí uma cara brasileira. Eu acho que a Assembleia de Deus é puramente brasileira. Você não pode falar que as Assembleias de Deus do Brasil parece com a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, parece com a Costa Rica, parece com a Argentina. Não parece, porque são modelos diferentes. Agora, as pessoas me perguntam, isso é bom? Eu não sei lhe dizer, mas nós temos aí o modelo do Brasil. E eu acredito que, por isso, as Assembleias de Deus estão sempre aí na primeira linha desse Brasil. Eu não interessantíssimo. Sei se... Não, muito interessante, professora, muito interessante. Falando assim em ministérios, dinastias, professora, a família Câmara, o Samuel Câmara está lá no Belém do Pará, tem o filho dele aqui em São Paulo, em São José dos Campos, o outro filho dele também está lá no Belém do Pará, tem o irmão dele, Silas,
Jonatas, o Jonatas Jonatas também lá Silas, no Amazonas. isso, Na sua Manaus. pesquisa, o que a senhora buscou para falar? Quais são os materiais que a senhora conseguiu, conteúdos, informações sobre essa família Câmara? Silvana, Silvana, não aperta os meus parafusos. Na verdade, eu penso na família Câmara e tem assim um apreço pelo que eles têm feito, porque é mostrar uma outra realidade, o apreço no que eu digo de estudos. Eu não sou contra nem a favor de ninguém, eu sou assembleiana nesse sentido com todos. Mas o que eu quero dizer com isso? O Câmara, ele tenta, por muitos anos, a sucessão dentro da Convenção Geral do Brasil. Ele é um pastor de nome, é um pastor que vem dentro da tradição assembleiana. Ele passa por Manaus e o irmão dele fica no lugar dele. Tem o Silas, que está, acho que é no Amapá, se não estiver enganada. Então, vai formando e vai tirando, ao mesmo tempo, esse monopólio de missão em Madureira. Se hoje, falando, está tão polarizado, tão polêmico essa questão política que nós estamos vivendo, eu diria que os Câmara seriam a terceira via dentro das Assembleias de Deus. Isso Que assim, legal, interessante. de Uhum. pronto. Por quê? Em 1930, as mulheres foram proibidas de pregarem. E a Frida foi a representante dessa mulher da década de 30. E o Gedeon escreve bastante sobre ela, inclusive tem outros estudos, a Valéria Vilhena, que vai falar sobre a Frida, enfim, vários estudos sobre a Frida que eu trago a Frida como a representante dessa mulher assembleiana da década de 30, 40, 50 e assim vai. Samuel Câmara rompe com esse modelo que a mulher não pode ser pastora. Ele rompe com isso. Então, eu penso assim, que tudo tem contraponto, né, Silvana? Eu sei que o poder nessa altura do campeonato ferve, porque nós estamos falando das Assembleias de Deus. É claro que um pastor presidente hoje ganhar uma liderança na convenção nacional não é pouco. Eu me lembro uma das vezes que o pastor José Wellington foi reeleito, que ele ficou 30 anos no poder e passou para o filho dele. A Fátima Bernardes ainda era âncora do Jornal Nacional e ela falou assim: hoje foi escolhido o pastor presidente da Assembleia de Deus no Brasil. E eu falei: ô Fátima, se você tivesse me falado, eu tinha mandado um livro para você, que é de uma das partes, de uma das alas das Assembleias de Deus. Sim. Ele não representa o todo. Então, assim, é interessante os Câmara, porque eles pegam a região norte. E ali eles crescem, faz ali da igreja sede a igreja mãe. E em 2017, ele vai não só sair da convenção geral, da convenção da CGADB, né, vamos tratar assim, mas ele vai fundar uma nova convenção, que é muito interessante. Que ele vai, além dele abrir para as mulheres, eu estava no dia, inclusive, eu participei da carta que as mulheres escreveram Eu para o postei aqui no canal, não sei se você viu. Não, Eu não vi. postei sobre o do Relep, as mulheres, eu Isso. coloquei detalhadamente Então, essa questão aqui no canal, tem um vídeo. participei com isso e fui agradecida ao vivo, passou Boas pela novas, né? Boas Novas, que a É. professora Marina Corrêa elaborou junto conosco essa carta. Então, assim, foi uma carta onde as mulheres pediam direitos iguais. E eu senti aí um momento muito importante para nós mulheres,
Se para os câmara era um momento político, para nós era um momento de abertura. E eu tenho críticas quando eu falo quando eu tenho essa fala, por colegas, amigos meus, que falam, mas você acreditou que as mulheres realmente iam para o ministério? Hoje nós temos uma pastora que chama Márcia Monteiro, lá em Manaus, que ela assumiu. Ah, mas ela assumiu uma congregação, mas já é uma vitória. Para Já é quem um ficou, avanço, né? já é um avanço. Então, veja só, eu vejo que dentro de uma denominação, num todo, das Assembleias de Deus, nós precisamos ter debates, nós precisamos ter ali irmãos Câmara, nós precisamos ter Bezerra da Costa, nós precisamos ter Manuel Ferreira e muitos outros que estão dentro desses ministérios autônomos, que eu trato como autônomos, são aqueles que não estão ligados nem à Convenção Geral e nem à Convenção nacional e nem a convenção estadual, mas em todo momento eles estão por ali. E eu digo mais que uma Assembleia de Deus isolada, ela não sobrevive. Em algum momento da vida, ela vai ter ser um contato, ela vai ter ali questões políticas, questões sociais, que vai fazer com que ela se junte a um ministério, né? E eu vejo isso aí interessante, porque sai desse monopólio. Eu acho que os câmaras, eles, ao mesmo tempo que está ali dentro de uma dinastia consanguínea, de filhos, irmãos, genros, e assim sucessivamente, elas fazem o outro braço da coisa. Então, diz que tudo, nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio ou não, nós temos aí as Assembleias de Deus fornecendo matéria-prima todos os dias para que nós possamos realmente aprimorar o estudo sobre as instituições religiosas no Brasil e não tomar um corpo todo. Não dá conta, não dá conta. E, ao mesmo tempo, eu acho que as Assembleias de Deus, elas são soltas, porque não tem ali um cânone, não tem ali uma obediência para todas, cada um faz o seu. E aí as lideranças vão se fortalecendo nessas questões políticas, econômicas, sociais, que deveria ter muito mais ainda nas questões sociais. Eu acho que aí está um diferencial dentro das Assembleias de Deus, elas deveriam investir muito mais nessa questão social, o Brasil precisa disso, não é só alimentar a fé, mas nós temos que alimentar também outras questões, né, que passa pela fome, o desemprego e assim sucessivamente. Mas eu acho de grande importância. Então, para mim, os câmaras, só finalizando assim, representa mais uma Assembleia de Deus moderna, que, de repente, tem aí uma possibilidade, né, de ver essas mulheres amanhã assumindo também não só a cozinha, mas assumindo também o púlpito em horário nobre, né? Que os homens não podem bancar isso aí sozinhos, né, Silvana? Sozinhos, né? O professora, para fechar a família Câmara, só relembra para o pessoal por que, que o Samuel Câmara rompeu com a CGADB? Qual foi o estopim? Como foi esse rompimento? Questões internas políticas, porque ele tentou muitas vezes a sucessão do José Wellington, do pai. Lá E na ele CGADB, né? na CGADB. Sim. Tanto que uma vez ele tentou com o Silas entrou na convenção e ele não conseguiu o cargo. O Silas entrou como vice, né, e ele não conseguiu entrar. Então, assim, é uma questão de poder, é uma questão aí que eu falo, não é questão social, não é questão política. O Câmara queria o poder da CGADB, e ele tentou várias vezes, até em 2017, eu acho que foi em 2017, se eu não estiver enganada, você pode até me ajudar, Sim. que ele conseguiu, por exemplo, deixa eu ver aqui onde que eu encontro, ele conseguiu, em 2017, o pastor Wellington Júnior,
né? Ele conseguiu 14.675 votos, e o pastor Samuel Câmara, 8.145 votos. Então, foi a última vez que ele concorreu com o Hélito Júnior, já para a sucessão da CGADB. E eu vejo que a saída dele é a questão de, peraí, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui, porque do jeito que eu estou indo, não tem mais condições de eu seguir diante de várias derrotas. Eu vou mudar a estratégia, e ele mudou a estratégia. O fato em si, o que de fato ocorreu, eu não sei, mas a estratégia dele foi mudada, sim, e ele funda a CADB. E é muito engraçado, assim, chega a ser engraçado, interessante, que ele traz assim a CADB, né? Que é de volta ao lar. Sim. Por que de volta ao lar? Porque ele fala que a igreja mãe está em Belém. É missão, igreja, Assembleia de Deus do Belém. E aqui em São Paulo, nós temos o bairro Belém, que é o Belenzinho. É uma confusão que a igreja Belém aqui é a mesma Belém de lá. Então, são farpas internas que nós, pesquisadores, às vezes até nos aproximamos de fatos assim bem postos, mas às vezes não tem assim interesse em trazer uma disputa acirrada dentro, porque tem tanta coisa interessante que às vezes uma fala ou outra ela perde ali o interesse da coisa. Mas a questão é poder, é política, é o nome, é o grupo, é a força econômica, política e social dentro das Assembleias de Deus no Brasil. E eu Tá vejo por ótimo. aí. Vamos então, pessoal, lá para o Rio de Janeiro. Paulo Leivas Macalão. No início da década de 80, ele morre, não deixa sucessor, porque o único filho dele tem aí a história, não teve interesse, não foi de pai para filho ali. Aí sobe a família Ferreira, Manuel Ferreira. Tem aqui em São Paulo Samuel Ferreira, o filho, Abner agora está lá no Rio de Janeiro, o Manuel Ferreira é o bispo primário lá da Conamade, é uma família de força, de peso. Conta pra gente, professora, como que é essa gestão, essa articulação familiar, e como a senhora vê o futuro da AD Madureira, pelos estudos que você já fez, sobre as fontes, os conteúdos que você já juntou aí para as suas obras, o que você tem para falar para a gente da família Ferreira, a dinastia Ferreira? É uma dinastia mesmo. Sim. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estuda as Assembleias de Deus, você tem que opinar por um grupo. O meu grupo de estudos está na CGADB. É claro que nós passamos por estudos de outros grupos, como eu passo pelo do Samuel, lá do grupo Câmara, e como a gente passa também pela Madureira. Não dá para falar de missão, não dá para falar de Belém, não de Belenzinho, mas de Belém, sem falar de Madureira, né? O Manuel Ferreira, ele é um pastor-presidente vitalício, que tem um modelo estatutário totalmente diferente das Assembleias de Deus que pertencem à CGADB, que estão filiadas à CGADB. Como assim? Você vai falar, ela tem um estatuto, até então eu não tenho em mãos esse estatuto, mas tem o estatuto, mas é o estatuto único. Que todo mundo vai falar, não, o estatuto é aquele estatuto primeiro, que está lá, que é a Madureira, e serve para todas as igrejas. É evidente que se você for estudar cada caso, você vai ver que não é bem assim. O patrimônio da Madureira, pelo estatuto, eu estou falando pelo estatuto, ela é toda do grupo Ferreira.
E lá no estatuto diz movente, o que é fixo, o que não é. Quer dizer, todo o patrimônio é ligado aos Ferreiras, aos Ferreira, né? Aos filhos, porque são grupo, é um grupo, o bispo Manuel Ferreira tem um trabalho, acho que se o Maxwell estiver aí, ele vai me lembrar, eu esqueci do nome, que ele fala de pai para filho, eu me esqueci do nome dele agora, mas Douglas Fidalgo, Isso. que vai trabalhar de pai para filho. Ele Então, estará aqui com a gente também para falar, o viu, gente? Douglas, Mais para então, o frente. Douglas é o menino que estuda a Madureira. Então, a Sim, Madureira, ela tem ela não precisa de votação, por exemplo, igual a CGADB precisa. A cada 4 anos, vai lá, tem os candidatos, vão votar, muito voto, muita política, muita mesa diretora, enfim. Nele não, ele é um pastor vitalício. E ele vai mexer só na mesa diretora, só vai mexer no secretário, mas o grupo Ferreira é vitalício. E só dizendo que ele também consagrou uma pastora, tá? Isso é bem interessante. Eu já vou me debruçar sobre sim. esse assunto. Ele faz parte da minha pesquisa de pós-doc que eu estou fazendo na Metodista, que é sobre as mulheres ordenadas pastora lá em Manaus. Eu quero Que saber interessante. como estão essas mulheres. Só sei, por enquanto, da Márcia Monteiro, que assumiu uma congregação, creio que é isso. Então, é um grupo vitalício, é um grupo que tem muito mais. É político, porque ela indica os seus pastores nos campos. E ela sofre uma envergadura muito mais fechada em termos de administração. Eu não saberia dizer para você hoje, se você me pergunta, e hoje, como está? Não saberia te dizer, porque o meu foco está na CGADB, porque ela é mais solta, ela acontece, foi a opção dentro da academia que eu fiz de estudar a CGADB, sempre partindo da CGADB para as outras, e não das outras para a CGADB, entendeu? Então fica Sim. o meu recorte aí. Mas é uma família, uma liderança forte, uma liderança política, que entra em cena todas as vezes aí, quando no campo político partidário, tem nome, os filhos estão aí comandando o campo, um Aguinha, Agora até o neto, né? O Manuel Ferreira Neto, acho que se não me engano, é Campinas, né? Que ele aqui em São Campinas, Paulo, que ele já está é isso, pastoreando, bem jovem, bem jovem, e já está aí nessa fase de netos. de Já netos. Então, assim, é um grupo forte, é um grupo que está ali o poder, que está ali realmente uma dinastia. Se o José Wellington fez a dinastia, e ele foi até, né, tem filhas que são políticas, filhos políticos, pastores, e tem neto aí que está no jurídico, no judiciário, e assim sucessivamente, você sabe muito bem. Ele trabalha o filho dele para isso, mas o bispo Manuel Ferreira trabalha os 3 filhos. Quer dizer, isso ainda vai nos render muitos estudos, muitas histórias, muito trabalho. E os filhos? Onde que os filhos vão estar inseridos daqui mais um tempo? A minha pergunta, entendeu? Porque cada cabeça, né, como diz, cada cabeça tem uma sentença. Esse grupo ele é coeso? É a pergunta que eu me faço hoje. Ele é coeso? Os filhos estão ali de acordo com o pai, o filho e assim sucessivamente? Então, assim, é um trabalho aí de campo a ser feito, que eu acho que o Douglas é um dos caras competentes demais para fazer esse trabalho, para ver além da sucessão de pai para filho. Mas hoje, se você me pergunta, quais os grandes grupos assembleianos hoje de poder? Eu digo Madureira,
a missão e os câmara. Né? Norte, Sudeste, está aí, está definido. Então, eu vejo isso aí. Grande... Professora, desculpa te cortar. Não, imagina. Pelo o que a senhora estudou, né? Claro que a senhora falou que foi mais na CGADB, não tanto aí Madureira, mas pelo que a senhora já sabe, a senhora vê no futuro a Assembleia de Deus Madureira não mais na família Ferreira? Será que isso é possível? Olha, eu não acho. Eu não acho. Só que, assim, no direito, Silvana, a gente estuda que tem os sucessores e os herdeiros. É a mesma fala, é a mesma, o sentido é o mesmo. Mas, na prática, a gente define isso com mais cuidado. O herdeiro é aquele que espera o pai morrer e herdar os bens. Né? Ainda reclama, porque dá muito briga, dá muita encrenca, tem partilha aí que dura, às vezes, 40 anos para se resolver. Quem você conhece, olha, ainda está lá, ainda está parado, porque o irmão brigou com não sei quem, e assinou. Bom, enfim, isso no jurídico, no direito. Eu estou falando de sucessão familiar usando o Código Civil. O sucessor, ele sucede, é a mesma coisa, ele pode ser um empresário, ele vai suceder o líder empresarial, ele é o sucessor. Ele tem que fazer algo muito mais do que herdar. Ele tem que fazer algo diferente, ele tem que fazer prosperar, porque geralmente os herdeiros recebem e gastam. A família Matarazzo está aí para a gente pensar um pouquinho fora da questão, né? Que é o grupo Matarazzo, hoje você quase não vê, porque passa de pai para filho, de filho para... e vai assim sucessivamente. Então, eu penso assim, esses sucessores, esses herdeiros, eles têm que se transformar em sucessores. Fazer algo diferente, algo novo, para continuar no caminho, para continuar nessa liderança. Porque quantos ministérios, igrejas sede já faliram no Brasil? Você entende? Será então, que esses filhos, né, têm o mesmo carisma desses pais? Exatamente. Né? Então, você entendeu onde que eu quero chegar? É nesse sentido. Esses filhos vão ter que fazer algo a mais. Algo muito mais do que ser só herdeiros. Eles têm que suceder o negócio. E suceder é não deixar o negócio falir. E de que maneira isso pode ocorrer? Tem que ser com algo novo, com algo que seja trabalhado até então, que não tem um modelo na caixa. No que eu quero dizer. Por exemplo, se eu seguir o pai já tem uma experiência, que vem de muito trabalho, que vem isso. O sucessor, o herdeiro, agora eu vou falar de maneira geral, dentro do Código Civil, que herdeiro e sucessor, o herdeiro é herdeiro por direito, por nascença, enfim, é legítimo. E existe o sucessor, que pode ser da empresa, pode ser, por aí a gente vai ver na sociologia da administração, que isso está bem definido também, né? Eu posso ser um sucessor do meu patrão na empresa, e eu tenho que fazer essa empresa prosperar. Então, o que eu penso desses filhos? Como prosperar as Assembleias de Deus, como na primeira e na segunda geração? Essa terceira geração que entra agora, será que de fato eles vão suceder esses ascendentes? O avô, o pai, o bisavô, porque o Gedeon, ele mesmo fala, a primeira geração de pastores não fez herdeiro. Porque os pais não queriam, os filhos não queriam, porque ia entrar dentro de uma outra questão. Mas hoje todo mundo quer. Mas se todo mundo quer, como que fica essa nova geração de pastores? Qual que vai ser o capital de trabalhos dele? Porque os pais já tiveram e já passaram para eles. Então, por isso que eu falo, eu entrei nas Assembleias de Deus e às vezes eu falo assim, não vou mais estudar, vou encerrar esse livro de dinastias e vou deixar isso para lá, vou mexer com outra coisa.
E, Silvana, quando eu vejo, eu estou lá, no Mensageiro da Paz, Garimpando. garimpando, garimpando, porque são coisas que o pesquisador, a pesquisadora, ele não consegue dar conta no primeiro momento, e ele fica correndo, porque vai sobrando falas, vão sobrando fatos, e você fala, eu preciso... É como assim, eu não morro sem dar conta disso, entende? É mais ou menos por aí, eu não morro sem dar conta disso. Então, é nessa questão que eu vejo o futuro dessas dinastias. Como que elas, por exemplo, o Wellington Júnior, qual que é a liderança dele, qual que é a pegada, vamos dizer assim, administrativa dele, qual é a estratégia? Porque o pai já se consagrou. Hoje, falar do José Wellington Bezerra da Costa, ele é um homem consagrado, um homem que ganhou as eleições por mais de 30 anos, um homem político, um homem experiente, com seus 80 e poucos anos. Quer dizer, e o filho? E os filhos que estão aí? Qual Quais o são as... diferencial, né? Qual o diferencial? Porque, na verdade, Silvana, eu espero por esse diferencial, que é trabalhar um grupo. Por exemplo, entrou, nós estamos falando de herdeiros, o Deus é Amor, que entrou o neto do Sim. Davi Miranda, e ele causou aí um falatório danado na imprensa, mas ele está mudando. E Chegou chegando o menino, chegou viu? E tem chegando. carisma, e tem carisma. Eu O acho que vai dar menino certo, tem, viu? ele é racional, aquele cara é racional econômico, né? Eu Ele gosto dele, sabe viu? que ele precisa mudar. A nossa sociedade, dentro dessa globalização, dessa tecnologia da informação, as coisas acontecem com muita rapidez. E por nós termos um pentecostalismo fluido, né, essa fluidez pentecostal, esses grupos vão ter que trabalhar muito para manter esse patrimônio, né, como os pais trouxeram até aqui. E é nesse sentido que eu falo para você, porque a Assembleia de Deus já está muito pulverizada, já tem Sim, Assembleia de Deus demais. Então, exatamente. trabalhar dentro de outro perfil. Né? Eu não sei, ainda é uma curiosidade. Talvez um dia eu pesquise. Ai, tomara! Ô, pessoal, nós estamos aqui já em 1h17 de live. A gente vai entrar para a dinastia e a última, né? Último item da nossa pauta, dinastia Bezerra da Costa. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pai, ele assumiu o ministério do Belém com a morte do pastor Cícero Canuto de Lima, também lá no início da década de 80. Está aí até hoje, 40 anos como pastor presidente. Além disso, ele ficou muitos anos, praticamente 3 décadas, né, como presidente da CGADB e foi substituído pelo seu filho, José Wellington Júnior, na CGADB. Fora que tem o filho dele, que é pastor lá em Campinas, Ministério do Belém, em Campinas. Tem um nos Estados Unidos que toma conta da missão em outros países. O neto, que é juiz, que já está sendo preparado, você vê a inserção dele em várias coisas, já para, né, suceder aí. Tem na política também as duas filhas, mais o Paulo Freire também na política. Professora, de todas essas dinastias, você considera essa mais forte do que lá dos Câmaras, dos Câmaras Ferreira, ou está ali em pé de igualdade? Qual o diferencial entre eles? Conta para a gente sobre essa dinastia. O que você tem para falar sobre essa Olha, dinastia? a dinastia Bezerra da Costa, ela tem tradição. E nada mais interessante dentro das Assembleias de Deus do que a tradição. Que os outros não têm, eu não estou dizendo isso, todos têm. Mas eu primeiro, eu penso, eu sempre brinco nas minhas falas assim, gente, eu falo, o velhinho é terrível, o José Wellington Bezerra da Costa.
pastor. Professora, o Mário Sérgio está aqui com a gente, viu? Mandando Viu, mensagem Mário? Um aqui, ó. abraço. Nem vou falar o que você falou aqui, não, viu, Mário? Falando que. Ó, tá, vou falar só um pouquinho. Há quem diga que o José Wellington, antes da morte do pastor Cícero Canuto de Lima, já estava no comando. Não disse nada. Pode continuar, professor. Há quem diga isso. O Mário pode falar, porque o Mário, ele é Mário, né? E o Mário, aproveitando a deixa aí do Mário, o Mário é um grande contribuidor para os nossos estudos dentro das Muito. Assembleias de Deus. O Mário me ajuda, assim. Eu, sem o Mário, fico sem uma mão, né? Eu já ligo para o Mário. Mário, aliás, Mário, estou precisando falar com você. Já estou em São Paulo, já aqui firme e forte de novo. O Mário me ajuda nos levantamentos empíricos, ele me dá dicas. Olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar, eu corro. O Mário Muito é um cara sensato, sensato, o Mário é um cara Sim. bacana. Olha, veja só, eu atribuo assim o José Wellington com essa tradição toda, com esse poder já estabelecido, porque ele assume o lugar do pastor Canuto, né? Como você bem sabe, o Mário sabe, ele já estava nos bastidores, já andava nos bastidores, e o que eu quero dizer com isso? Que o que acontece hoje nessas sucessões, nessas dinastias? E foi exatamente o modelo, é exatamente o modelo que eu trago do Bezerra da Costa. Ele foi preparando os filhos dele para a liderança, mas não foi de um dia para a noite. Aí que eu falo que entra nas mesas diretoras, entra num conselho, entra nas convenções estaduais, lidera ministério. Outro que não tem mais, é menos pastor, mais político, vai para a política. Então, assim, eu acho o pastor José Wellington um tremendo de um estrategista, de um administrador, que consegue ficar mais de 30 anos na reeleição. E eu atribuo isso, e aqui fazendo justiça, à memória da Wanda Freire também. Eu creio que a Wanda Freire foi a mulher, o cabo eleitoral mais ferrenha que a Bezerra da Costa teve até hoje. Eu fico esperando essa liderança dessas mulheres novas que estão aí com seus pastores, já filhos, netos, assumir a liderança, porque a Wanda ela era imbatível em cada eleição, ela estava à frente, ela reunia as mulheres, de um lado o plenário dos homens, do outro lado o plenário das mulheres, os homens tratando de negócio e as mulheres tratando de oração. Olha que estratégia fantástica. Eu não preciso nem dizer nada, porque nas eleições os pastores tinham que ir com as esposas. Por quê? O pastor trabalhava os homens, Wanda Freire trabalhava as mulheres. Evidente, porque o Espírito Santo, porque Deus quer que Deus está... Quer dizer, na oração, Silvana, a gente consegue tudo. De verdade, estou falando isso não de maneira jocosa, mas a gente consegue tudo. Inclusive, assim, derrotas. Você vai orando tanto por uma coisa, eu mesmo esse dia orando, não consegui, eu queria. Mas Deus sabe o caminho. E Wanda, ela aproveitou muito isso aí. Ela trabalhou muito bem com essas mulheres, nesse congresso de mulheres, as mulheres todas aí, mais de 600, 800 mulheres dentro de uma convenção, dentro de uma eleição, onde os homens estavam tratando de negócio e ela tratando de oração. Ora, isso aí é um cabo eleitoral maravilhoso. Eu dou os parabéns para ela, assim, fantástico. Eu sou fã da Wanda. Era uma mulher que não deixava a imagem cair, que estava ali de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que ela mandava até mais do que ele, viu? Porque em casa a gente manda. Professora Marina, só uma pausa. O Gideon Alencar está conosco. Mandou um abraço para nós duas. Opa, obrigada, Gideon. Amigo, um abraço. Um abraço.
Então, eu vejo assim uma família que tem hoje a CPAD. A CPAD não é pouca coisa, gente. A CPAD dos últimos anos ganha todos os prêmios. Você tem aí CPAD News, você tem. A CPAD é gigante hoje dentro do mercado. E tem a CGADB, com essa filiação de pastores. Eu acho que aí está a vulnerabilidade, mais a fraqueza de precisar dos grupos, né, do voto, e aí é mais política, e aí ela é mais, você entendeu, mais lidera mais, porque amanhã eu vou precisar do pastor que está lá em Aracaju, do pastor que está lá no Pará, do pastor, porque eu preciso de votos. Se você fala de Madureira, o Madureira não precisa de votos. E até agora a CADB não se manifestou. Aqui veio. Então, aí por isso que eu falo para você que hoje, na questão de liderança, eu creio que a CGADB, até as questões econômicas, ela está muito à frente. Ela está muito à frente. Ela já andou a passos largos aí, muitos e muitos anos na mão do pastor José Wellington, que é um grande empresário, digo assim, da fé, porque ele não deixou, só cresceu, só cresceu. E ele liderou aí, quantos filhos ele tem dentro dessas lideranças? É a mesa Professora, diretora que trabalha. eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tenho 40 anos Qual e Belém? Belenzinho observo ou Belém lá? Belenzinho aqui em São Paulo, do pastor José Wellington. E eu penso que um ponto positivo que contribui para essa consolidação dele no ministério à frente é o carisma que ele tem. Ele é um lorde, uma pessoa muito agradável, muito educada. Então, o pessoal respeita muito essa forma dele ser, o ser humano que ele é, né? Eu estava até comentando com uma colega minha uma vez a diferença dele de um outro pastor aí que está sempre aí no YouTube, o pessoal criticando. São dois pastores presidentes, até esse outro pastor presidente tem até muitos, acredito que tem até mais membros nesse estado, porém o perfil ele tem um perfil muito carismático, muito agregador, muito humilde. Então, eu creio que isso daí também contribui para se consolidar aí tantos anos aí na direção. Mas pode continuar, professora. Então, sem dúvida, isso é claro que vai contar. E quando a gente fala de carisma, você não está falando só da graça, você está falando de uma pessoa como um todo. Ele é um homem experiente, um homem que já passou por tantas e aprendeu a fazer gestão. E dentro dessa gestão, realmente ele é um lorde, ele sabe administrar. Ele, na maioria das vezes, ele não está à frente. Ele não põe a pessoa dele na frente, mas tem ali um grupo que está à frente, que senta com ele, eu tenho certeza que leva ali todas né, os conselhos, vamos dizer assim, dele, que não age por conta própria. Então, eu vejo o pastor José Wellington nos bastidores, e ele faz um bastidor muito bom dentro da CGADB, dentro das Assembleias de Deus do Belém, porque ele sabe gerir, ele sabe trazer uma equipe que não é homogênea, mas ele faz isso aí. Porque eu participei, eu fui várias vezes eu fui na CPAD, e ali eu via todo aquele grupo ali. Eu pensava, é um grupo coeso? Nem sempre, mas é um grupo bem administrado. É um grupo bem administrado. É um grupo que passa ali, departamentalizado, é um grupo que sabe aonde buscar. E eu tenho certeza que quando um pastor precisa de um conselho, ele ainda é um grande conselheiro. Então, conta com o pastor José Wellington aí a maturidade, o fazer a Assembleia de Deus.
ele aprendeu lá nos primórdios, junto aí com tanta gente que hoje já está para passa de 80 anos, a como fazer as Assembleias de Deus chegarem onde que chegaram, né? Então, é isso quando eu falo para você que essas dinastias, a gente precisa ficar ligados nesses sucessores para que eles realmente sucedam melhor do que foi feito até agora pelos os antepassados, né? pelos os ascendentes, né? Que é o avô, que é o bisavô, que é o pai, que é o filho, que é o neto, porque o jovem ele tem mais pressa, ele enxerga mais longe, mas às vezes ele tem muita pressa. E às vezes eu vejo igrejas não dando muito certo por causa da pressa dos filhos. Eu não vou citar aqui, mas eu já vi uma igreja se desfazer na mão dos filhos. Então, é nesse sentido que eu falo para você. Então, desses 3 grupos, são 3 grupos de força, são 3 grupos pesados, porque cada um ocupa muito bem a região, as regiões, os locais. Entende? Aqui em São Paulo, a convenção, as convenções estaduais são divididas por setores, de tão grande que é isso aqui. Então, sem dúvida, o capital do José Wellington Bezerra da Costa, hoje, eu penso, que é muito maior do que os outros capitais. Politicamente, economicamente, com certeza. Agora, politicamente, eu vejo Madureira entrar nessa política partidária aí com muita força também. Mas o José Wellington Bezerra da Costa, aquele antigo, né, aquele lá que não conversava, que teve arranhou em alguma coisa, ele sabe voltar e conversar. Como ele foi, por exemplo, ele foi ao Ministério de Santos. Ele sentou lá no Ministério de Santos, conversou com o pastor lá do Ministério de Santos, acho que há uns 2 anos ou 3, se eu não estiver enganado. Quer dizer, ele sabe voltar e fazer a política. Então, eu creio que, neste momento, o grupo Bezerra da Costa é um grande grupo, ainda faz parte de uma grande fatia das Assembleias de Deus no Brasil, de poder político, econômico, e poderia ser mais social ainda. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, gente, minha gatinha está fazendo barulho aqui, eu fechei meu microfone. Tá Professora, é o seguinte, até pelo Estatuto da Assembleia de Deus lá de Madureira, ele está já mais cercado para ficar mais ali na família. Aqui no Ministério do Belém, a gente não vê esse cerceamento, esse controle, até no Estatuto você não prevê que já vai ficar ali. Será que isso não é um problema? Não está previsto em estatuto essa sucessão dá problema? Parece que está mais consolidado lá na família Ferreira, né? O poder continuar ali na família do que aqui. Porque aqui a gente eu procurei já estatuto, a gente não tem o estatuto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, então eles não estão amparados com isso, né? Não tem, nem para o bem ou para o mal, não tem. Numa falta, caso, espero que demore muito, mas venha a falecer o pastor José Wellington, não pode haver problemas aí por conta dessa falta de previsão, né, de um estatuto para manter ali na família? Eu creio que não, Silvana. Por que eu creio que não? Porque o estatuto não segura cisão. A primeira coisa, não segura. Se tiver que ruir esse estatuto de Madureira, ele vai ruir, independente de ser um estatuto só, porque papel é o problema, né? Eu acho que vai da questão política aí. Fica mais frágil quando você olha, mas, ao mesmo tempo, eu penso, e às vezes eu tenho dissenso de outros pesquisadores e pesquisadoras, fica mais frágil, mas, ao mesmo tempo, será que esse mais frágil não é mais interessante? Porque, veja só, eu tenho um grupo, o Ministério Belém, uma igreja sede em Campinas que pertence ao Belenzinho aqui. Ele tem seu próprio estatuto.
porque lá o patrimônio é dele, desse pastor, que não está ligado a José Wellington. Aí existe uma liberdade de poder também maior. Pode ser que talvez seja daí que venham as cisões, com mais rapidez. Mas será que as outras também não têm cisões? Eu vejo que só pelo estatuto não resolve. Porque o José Wellington, a CGADB, podia ter um estatuto super bem amarrado a todas as igrejas, mas será que ele ia dar conta? E será que Madureira dá conta com um estatuto só, ou dentro das suas localidades acontece de acordo com quem está lá gestando, para quem está administrando aí? Então, são essas coisas que, às vezes, o estatuto fica amarelo na gaveta, né? É por isso que eu falo para você, existe uma fragilidade? Existe, mas o estatuto em si, ele não assegura a editariedade, por exemplo, do José Bezerra da Costa Júnior, se tivesse, e nem assegura os Ferreira. Então, eu vejo que isso é uma questão política, é uma questão econômica política, que vai depender de cada local. Ao mesmo tempo que eu vejo a fragilidade na CGADB, mas ela tem um capital por trás dela, que é a CPAD, que é uma fortaleza. Quem suceder fora dos Bezerra da Costa, tem ali um grande capital em mãos, entende? Então, são essas coisas que eu percebo que existe a fragilidade em todas elas. Todos os grupos existe a fragilidade, com estatuto ou sem estatuto, porque eu tenho vários estatutos e regimento interno, mas quando você vai na prática, isso não funciona. Porque se a lei é belíssima, a lei jurídica, ela é belíssima. Se você for ler um código civil, penal, a lei é brilhante, o Código de Processo Penal é brilhante, mas ela funciona, ela é bem aplicada. Então, são essas coisas que nós precisamos perceber dentro das instituições religiosas que nós estamos falando hoje. Será que, na prática, funciona a sucessão bem amarrada, documentada, regimentada? Não sei. Sinceramente, eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo mais pela questão do fazer, do fazer as Assembleias de Deus, do que nós, vamos dizer assim, a massa, nós queremos todo dia algo, nós temos as nossas subjetividades. Será que até quando essa Assembleia de Deus, dentro desse formato, é isso que eu pergunto, vai conseguir segurar essa membresia toda? Então, e é interessante que esse guarda-chuva lidera para todas, mas se você começar a dividir, nós temos aí divisões em cima de divisões, cisões em cima de cisões. Mas quando você faz o censo, o que acontece? Você está falando da Assembleia de Deus. Então, só aí já traz uma... né? Você não sabe de quem está falando. Então, você nunca vai ver a Assembleia de Deus falir. Na verdade, exatamente. Verdade. Professora, já indo para o fechamento, eu gostaria de saber da sua opinião, de tudo que você já estudou de Assembleia de Deus. Como você vê o futuro administrativo da Assembleia de Deus? Modelo de governo, você acha que ele vai permanecer nesse estilo, porque ele é a cara do Brasil, vai permanecer esse episcopal, desse mesmo formato a longo prazo, ou corre o risco de ter alguma mudança significativa nessa questão administrativa? É uma pergunta interessante para fazer até um doutorado aí, né? Porque elas são tão surpreendentes, elas trazem tanta surpresa que você não consegue, de pronto, ter uma resposta assim, falar, olha, Silvana, eu acho isso e isso. O que eu vejo é assim, são grandes grupos,
ela pode correr dois riscos. Criar mais grupos de poder político, econômico. Eu estou falando tanto a política partidária quanto política religiosa dentro dos seus campos, entendeu? E eu não acho assim, que vai ruir exatamente porque a Assembleia de Deus é um todo. E quando a sociedade fala da Assembleia de Deus, ele não quer saber quem é o pastor, são as Assembleias de Deus. Entende? Então, você fica difícil falar da igreja, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Igreja Católica ruiu. Quem? O Papa era representante de Cristo, já temos 2 papas. Então, nós temos 2 representantes de Cristo. E aí, como que faz numa situação dessa? Você entende o que eu quero dizer com isso? Que os modelos, os fatos vão se arrumando no decorrer dos acontecimentos. Fica difícil você prever que uma gestão igual está do José Wellington Júnior hoje possa ruir porque não seguiu do pai. Pode ser que ele vá bem melhor do que o pai, mas pode ser que não também. Porque você está falando de um capital simbólico, você está falando de um capital também econômico, você está falando de um capital social. A gente sempre brinca que o Brasil, e o Gedeon está aí, ele fala isso, o Gedeon fala, se raspar a nossa pele, tem um tercinho escondido lá dentro, porque faz parte da nossa colonização, né? Mas se você pegar hoje, eu acho que lá dentro está escrito assim, ADs, pelo menos em mim está, ADs, Assembleias de Deus. Você entendeu? Porque, assim, eu já vi pessoas falando para mim assim, Marina, eu estou saindo da igreja católica, qual é a igreja que você me aconselha dentro da igreja pentecostal? Eu falei, sei lá, cara, eu acho que você pode começar pelas Assembleias de Deus. E saiu assim, sem pensar. Depois eu falei, não, calma aí, você tem que pensar primeiro o que você procura. Aí, você entendeu o que eu quero dizer? Então, é um público que é muito grande, que tem as suas variantes, que vão crescendo, que vão criando raízes dentro de determinados nomes, que às vezes é difícil você desmembrar isso aí. Eu pensar em dar errado, não penso. Pensar em mudar de estratégia, sim. Eu creio que essa nova dinastia, esses novos sucessores, eles vão mudar as estratégias. Eles não podem, eu penso, que eles não vão dar conta de ficar muito tempo, por exemplo, a questão da mulher. Segurando a mulher, como se a mulher não fosse ninguém, como se a mulher tivesse que andar atrás do homem, que a mulher foi feita para silenciar dentro da igreja. Vai chegar uma hora que vai surgir uma igreja que vai deixar a mulher falar. E nós vamos para lá. Então, eles vão ter que mudar a estratégia. Entende o que eu estou falando? Sim. Vai chegar uma hora que a calça comprida vai ter que entrar, e vai entrar em outras igrejas, como já tem entrado. O grupo vai ter que tomar estratégia, porque manter esse padrão, essa tradição, usos e costumes, por exemplo, é outra coisa. Entendeu? A questão da evangelização também é outra. Porque nessa padronização que eu estou dizendo, então a nossa cultura caminha muito rápido, as coisas chegam muito rápido, essa juventude, e assim, gerações e gerações estão mudando todos os dias. A minha geração, a sua geração, são gerações diferentes das que estão aí hoje, entende? Eu pedi a benção para o meu pai, pedi a benção para minha mãe, meus tios, todo mundo. Eu ensinei meus filhos, mas não sei se meu neto vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, então, são coisas que, como se diz, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, desse imediatismo, dessa fluidez de tudo que cola modelo, que eu falo que o Brasil adora modelo, né? Eu acredito que uma hora as Assembleias de Deus vai ter que mudar a estratégia de evangelização, de usos e costumes, a questão da mulher.
Eu não vejo outra saída, não vejo, porque a juventude pede por isso. Eu também quero me divertir, eu também quero sair, eu também quero ser de Deus, eu também quero ter a graça. E aí, como que eu faço? Muito bem. Professora, Hum. eu vou daqui a pouquinho pedir para você fazer as considerações finais, mas antes tem uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui, do Ivo. Ele ficou curioso por a senhora ser católica. Ó, em termos de espiritualidade, a senhora percebe alguma diferença entre a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Católica? Olha, se você falar de instituição, Ivo, se você estiver falando de institucional, instituição, claro que sim. Existe uma diferença tremenda, ritos, dogmas e assim sucessivamente. Nós temos aí uma série de coisas que a Igreja Católica não abre mão e a Assembleia de Deus é totalmente diferente. Nós temos a questão dos santos, nós temos a questão de Maria, nós temos a questão do batismo, nós vamos ter aí inúmeras coisas que eu poderia elencar aqui para você. Mas se você vai para a vertente pentecostal católica, e tirando todas essas coisas que eu te falei, Ivo, nós temos a mesma espiritualidade. Nós oramos em língua, que são os grupos católicos carismáticos. Nós oramos, eu falo oramos porque fiz parte 25 anos da renovação carismática católica. Então, tirando os santos, tirando essa questão de imagem que já vem lá de tempos passados, nós temos talvez até mais fervor, e eu vou colocar isso como católica, do que muitos grupos pentecostais. Porque nós oramos, nós pulamos, nós clamamos, nós. Olha, eu já vi estádio com mais de 40 mil pessoas pedindo para cair uma profecia. Eu já participei ali do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, com mais de 5 mil pessoas orando em línguas. Então, quer dizer, sabe, não existe essa diferença na prática, porque nós ansiamos também pela graça de Deus. Nós também queremos ser agraciados com o Espírito Santo, entende? Então, são essas coisas que eu trago, e é interessante essa pergunta que o Ivo fez a mim, porque todo mundo pensa que o católico ele é desprovido. É claro que existe o grupo que frequenta, o grupo que só vai de domingo, o grupo que só vai em batizado, o grupo que só vai em casamento. A gente já sabe logo. Até para comportar na igreja tem um problema, né? Então, essa questão da fé, eu vou dentro da Assembleia de Deus e canto e oro em língua, e já subi no púlpito para cantar junto com o grupo, com o coral que estava lá. E muitas vezes que eu fiz pesquisa de campo dentro das Assembleias de Deus, eu não anotei nada, porque ali, naquele momento, a graça era para mim. Eu falei, Deus está falando comigo. E me silenciei muitas vezes, em muito caderno de campo que voltou vazio. Então, são essas coisas que eu falo que não existe diferença, porque Deus é Deus e nós somos todos humanos, frágeis, e precisamos dessa graça. É isso. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa live, mas tantos comentários, tantas pessoas aqui com a Sejam gente, bons. muita gente, muito comentário, não dá para a gente ler todos aqui. Eu vou passar a oportunidade para a professora fazer as considerações finais e falar também o canal, o Instagram, onde o pessoal estão gostando muito da nossa live, pode entrar em contato. O pessoal também perguntou, professora, como que ele que adquire o livro. Então, já faz nas suas considerações finais esses apontamentos para o pessoal, por favor, professora. Vou começar pelo último. O livro é pela editora Recriar. Todos estão na editora Recriar. Fica aqui em São Paulo. É só entrar lá no catálogo, tá? Editora Recriar, que estão lá não só os meus, mas também do Gedeon, do Maxwell, da Relep, um box que nós lançamos da Relep, só sobre as Assembleias de Deus.
do Moab, do Maxwell Fajado, dois meus. Então, assim, tá na Recriar. O que mais você falou? Dos projetos. Isso, os projetos para futuros. O que tem para o futuro que a gente pode esperar de Marina Correia? Marina Correia está pesquisando, estou entrando com um projeto sobre pentecostalismo e quilombo. As comunidades tradicionais quilombolas, eu estou já participando de 2 grupos de pesquisas que trabalha o pentecostalismo dentro das comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas. Inclusive, eu tenho um orientando que está pesquisando as Assembleias de Deus, em Pesqueira, interior de Pernambuco, com a comunidade indígena Chucuru. O Gedeon vai participar dessa banca logo, logo. Então, tem também uma mestranda, que é de Feira de Santana, ela está trabalhando o círculo de oração e as mulheres, né, do círculo de oração e a evangelização no quilombo. Então, que assunto legal, nossa. É muito legal, bom. Porque assim, as Assembleias de Deus, o Gedeon fala que elas são urbanas, rurais, difusas e corporativas. Então, ele dá todo ali Então, se o pentecostalismo é urbano, esse pentecostalismo agora está voltando para as comunidades tradicionais. E essas comunidades, Silvana, ao contrário do que se pensa, aceita e tem pastores quilombolas. E tem pastoras quilombolas. Então, é interessantíssimo isso aí. Tem então, o meu projeto, para não alongar, porque eu sei que você tem horário, então, o meu projeto está dentro de pentecostalismo e quilombo. É claro que eu olho para as Assembleias de Deus. Então, lá no Nordeste, estou buscando isso aí. Estou pensando escrever mais coisas aí, qual mais a pergunta, as minhas considerações. Eu faço as considerações assim em relação a esse caminho que eu chego até agora, muito interessante, eu chego grata, até aqui onde eu chego grata, que é um trabalho que nós, pesquisadores e pesquisadoras do RELEP, em qual eu agradeço muito a minha inserção no RELEP, lá atrás, a convite de Gedeon, e me fez crescer muito, e já tinha respeito pelo meu objeto, e cada dia ele ganha mais respeito ainda, e dizer que é difícil separar Marina das Assembleias de Deus ou as Assembleias de Deus de Marina. Eu tenho muitos projetos, Silvana, de verdade eu tenho muitos projetos, quero trabalhar também com as mulheres, eu creio que as mulheres assembleianas merecem bons estudos dentro dessa caminhada, esse silêncio me incomoda muito, a mim incomoda muito, e é isso, eu não paro, a menos que Deus fala, chega, aí eu obedeço, senão eu continuo falando do RELEP, que está na coordenação do Gedeon Alencar, do Davi Mesquiati, Moab, Ismael Vasconcelos, é um grupo imenso que se dedica a trabalhar com o pentecostalismo brasileiro. Também estou organizando um dossiê para o Chile, para a Universidade Arturo Prat, que vai tratar sobre o pentecostalismo no Brasil. Vai sair no final do ano, e eu já digo que tem coisas boas aí saindo, né? É isso. Se eu me canso de trabalhar assim, não. Eu me canso de chatice, mas de pesquisa nunca. Ai, professora, que preciosidade, que privilégio nosso de recebê-la. Que live maravilhosa, falar sobre a história da Assembleia de Deus, uma pessoa com um olhar diferente, de fora, porque não é uma assembleiana. Eu gosto de trazer os mais diversos, né, as mais diversas pessoas para falar de um assunto só.
né, que a gente vê o olhar de cada um para a história, foi de muita valia. Eu agradeço muito a sua presença. Você é muito importante para a história das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Eu valorizo muito, acho muito importante. Muito obrigada. Assim que tiver novidade, que lançar, já me avisa para a gente trazer aqui, mostrar para o pessoal, que o pessoal gosta muito da Assembleia de Deus, gosta muito do seu trabalho. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer o público aqui em peso, com vários comentários, eu vou agradecer muito. Pessoal, relembrando o Instagram da professora, Marina Correia 0612. Siga ela lá, que aí vocês vão estar atualizados com o que ela está lançando, onde ela está, tá bom? É muito importante, estou sempre ali seguindo. Eu uso o Face também, o Face é Marina Santos Correia. O Facebook também, Marina Santos Correia, gente. Correia, Marina Santos Correia, sem o I. Sem o I, Correia, tá bom, pessoal? Correia, isso. Então, vamos lá seguir. Eu quero te agradecer muito, Silvana, muito obrigado. Espero que, assim, a gente continuar essa conversa, tem muita coisa boa que vem por aí. Você também é uma pessoa muito importante para nós. O José Bispo, olha que interessante, eu conheço o José Bispo, ele está falando sobre a irmã Wanda Freire. Um abraço para você. Ele fala sobre ela, a gente já tocou muito nesse assunto. Então é isso, eu estou de verdade agradecida e me sentindo muito importante hoje nessa live. Eu estou me sentindo importante, porque, Marina, sabe o que eu faço? É o que eu já falei aqui em outros vídeos. O grosso mesmo, o trabalho suado mesmo, é de vocês. Eu só faço essa transposição didática, eu trago um pouquinho superficial, para aguçar o pessoal, né? E o pessoal vai buscar se aprofundar mais. Então, eu trago, né? Eu gosto muito de todos vocês, pessoal do ReLap, eu trago aqui para o pessoal ver que tem um pessoal preocupado, pesquisando, trazendo a história, e eu faço isso. O meu trabalho é muito pequeno, mas é trazer para o meu público essa história maravilhosa, essa pesquisa de vocês, as pesquisas bem ricas. E falando nisso... é muito bom. Falando nisso, Marina, terça-feira que vem vai ter uma live aqui com o Mário Sérgio, vem de novo aqui. Eu vou assistir, com certeza. Isso, viu, pessoal? Mário Sérgio, ele é lá de Joinville, historiador, ele já veio aqui. Aliás, ele foi o primeiro participante, o primeiro convidado da live aqui. Ele vai estar aqui para falar do livro dele que foi publicado sobre o Pentecostes em Rondônia, a história da Assembleia de Deus em Rondônia. Ai, gente, como eu gosto! Eu gosto de conhecer como que chegou a história nos estados brasileiros. Então, a gente vai discutir sobre isso terça-feira que vem, dia 7, às 21 horas. Não percam, tá bom? Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigado, público. Obrigada. Deus abençoe todos vocês, viu? Todo mundo que está assistindo aí, muito obrigada e vamos continuar. Obrigada, Silvana, muito pelo convite. Me sinto honrada. Obrigada, professora. Boa noite, viu? Muito obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.